Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e de volta também com o nosso parceiro do programa, o psicólogo Isaac Oliveira, para a gente falar um pouquinho a respeito mais sobre essas consequências psicológicas, essas alterações também, que muda muita coisa, né, doutor? A gente falou que muda essa questão da estrutura corporal, mas muda como nós estamos vendo e como nós vamos ver a vida a partir desse momento, né? Eu estava lembrando ali, quando eu estava vendo as boas explicações da doutora, a depressão pós-parto. Na adolescente é muito maior, porque ela não se preparou para isso, né? Supostamente ela não se preparou, porque nos dias de hoje a gente busca sempre as informações. Quando nós estamos lá vendo Facebook, na maioria das vezes aparece alguma informação advinda da questão da sexualidade, dos atos sexuais, dos modos contraceptivos, como foi bem dito aqui. Hoje em dia a camisinha é o melhor e o mais eficaz, né, não só para a gravidez, mas principalmente para as doenças sexualmente transmissíveis. O HIV, depois que ele está no nosso corpo, é para o resto da vida, e uma vida curta. Então, entre ter uma vida curta, né, advindo do prazer, do desejo, daquele único ato, não é melhor usar a camisinha? Né? Não tem que ser agora, tem que ser agora. É uma escolha para a vida, né? Isso não só para adolescente, mas para todos nós adultos. Nós fazemos uma escolha ali naquele momento para a vida, né? Então temos que estar bem cientes que isso pode tirar a vida, né? E a gente percebe que essas consequências e traumas podem acontecer durante o período gestacional e depois também, se isso não for trabalhado, como é o caso da depressão pós-parto. E a produção me lembrou muito bem a respeito das mães jovens que acabam transferindo toda essa mágoa, toda essa insegurança, toda essa frustração para a criança e acaba descontando tudo nela, até espancando a criança, falando palavras, tendo essa violência verbal e não verbal, né, doutor? E hoje sabemos que estudos dizem que dentro do útero a criança já vive essas emoções. Então, se a partir do momento que a criança foi gerada, não pensado, ele já vai sentir essas emoções. E ao nascer, ainda já com a verbalização, isso se torna muito traumático, né? Isso se torna muito difícil para a criança, para a mãe e para os familiares, né? Principalmente essa questão dos homens. Acabam que, quando descobrem, os adolescentes principalmente, quando descobrem que a parceira, que também é uma adolescente, está grávida, a primeira coisa que faz é desaparecer, a primeira coisa que faz é abandonar. E de alguma forma as famílias contribuem para isso, porque acabam não orientando, não trazendo para uma reunião familiar, né, para um contexto familiar, essa responsabilidade. Até porque, na maioria das vezes, os adolescentes, eles são responsáveis, os pais são responsáveis por eles, legalmente até. Então, temos que ter sempre um olhar para a família, né? Buscar com que os familiares entendam, né, que a responsabilidade é de todos, né? Que a responsabilidade é da sociedade. A gente percebe que quando os pais desses adolescentes acabam recebendo a notícia, é um pouco impactante e, de certa forma, eles não sabem como proceder diante dessa notícia, o que eles vão fazer a partir daí. Acabam colocando uns... a gente percebe que é uma balança, né? O impacto foi tão grande que acabam colocando a sua filha de castigo, acabam colocando ela para fora de casa, acabam falando palavras que não devem. Em outro lado, a gente tem alguns pais que acolhem essa jovem, que a partir dali apresentam como é que vai ser o mundo, dão orientações, enfim, doutor. Como é que os pais podem lidar com isso de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais fácil, até mesmo para a jovem, né, que não está vivendo um momento tão esperado assim? Exatamente, você trouxe à tona, eu acho que a melhor forma de abordar esses adolescentes, que é com acolhimento, né, com o amor, com o carinho,
né? Fazer com que esses adolescentes entendam que a família, ela continua íntegra, mesmo com essa situação, com esse ocorrido, que é uma gravidez em momento não planejado. A família é fundamental e esse acolhimento é fundamental demais, não só para a família da moça, mas para a família do rapaz também. Fazer com que esse rapaz compreenda que a partir dali ele tem várias responsabilidades. Não só a responsabilidade do nascimento de uma criança, mas a responsabilidade de depois manter essa criança, fazer com que essa criança seja mais um membro da sociedade que contribua, né? E as famílias não deixem essas crianças, não rejeitem elas, né? Não façam com que esses adolescentes se sintam só nesse momento mais importante da vida, que é dar à luz a outra criança, né? E por um conselho para os adolescentes: não deixe que o seu princípio do prazer, o seu desejo, o domine. Pense antes de executar. Pense que a responsabilidade de um ato sexual é gigantesca, que ali pode ter N consequências. Não se deixem dominar por esse prazer, né? E o que a gente percebe também, Isaac, e conversando com a produção a respeito deste assunto, é que hoje as famílias depositam a responsabilidade e a culpa somente na mãe desse bebê. E o pai? A criança foi gerada sozinha, somente pela mãe, e o pai não tem responsabilidade, não tem que colocar esse pai para trabalhar, o pai não tem que assumir a criança. Isso acontece ainda hoje, né? Como a sociedade, de certa forma, é preconceituosa e acaba estereotipando a mulher, né? Esse papel da mulher. Eu já ouvi uma coisa tão absurda, tão triste em famílias dizer: a tua filha que estava aí, meu filho só fez o que o homem tem que fazer. Isso é lastimável, isso é triste. A gente alimentar esse sujeito, os homens, nos alimentar dessa forma. Não, nós temos que ter responsabilidade, nós temos que saber que nós somos contribuintes daquele ato. Se faz a dois, não se faz a um, né? Então, as famílias, os pais, né, estejam presentes, não só na hora de pedir e cobrar a tarefa, mas também saber o que ele está fazendo na escola, na festinha que ele deixa na frente, né? A festinha que ele deixa na frente, o que ele está fazendo naquela festinha, como ele está agindo, né? Os pais que estão promovendo as festas, verifiquem o que os adolescentes estão fazendo, né? Eu, escutando de adolescentes, eu já ouvi adolescentes relatarem que vão fazer sexo dentro do banheiro da escola, né? Então tem que ter cuidado também com isso, né? Não que a gente vá castrar, manter o controle, punir, agredir, mas orientar, chamar para uma conversa não de cobrança, você não pode, você não deve, não, explicar: olha, você até pode, mas tem as consequências tais, você deve fazer dessa forma, deve pensar assim, deve agir assim, orientar. Os pais têm que entender que eles são orientadores e modelos, né? Eles não podem ser punitivos, cobradores e castradores. Isaac, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Estilo de Vida. Gostei muito do nosso bate-papo. Pena que o nosso tempo é curto, né? Eu que agradeço mais uma vez, estou sempre à disposição e adoro estar aqui. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Agora a gente vai vir com uma dica de saúde. Talvez você não saiba, mas as arritmias são mais frequentes do que se imagina. Mas para você descobrir o que são, é necessário identificar seus diferentes tipos e graus. Para isso é necessário profissionais e exames específicos. Aqui vai uma dica da Amazon Cor. A Amazon Cor trabalha com uma área específica dentro do ramo de cardiologia, que são as arritmias cardíacas. Doutores especializados e renomados na área trabalham para manter sua saúde e seu bem-estar com um atendimento especial. Dispondo de equipamentos especiais para investigação e tratamento de arritmias, a Amazon Cor é uma clínica completa em todos os quesitos.
Avaliamos próteses periodicamente e programamos de acordo com a necessidade do paciente. Visite o nosso site Amazon Core. Nosso ritmo é o seu coração.